A lâmpada é um dos objetos mais comuns e indispensáveis em nossas vidas atuais. Seu uso é tão rotineiro que muitas vezes não paramos para refletir sobre a sua origem e sua evolução ao longo dos anos. Neste vídeo vamos ver a história da lâmpada, desde suas primeiras formações primitivas até as suas versões modernas. Eu sou o Diogo Zardo e é um prazer ter você aqui. Se gostarem do conteúdo do vídeo, não se esqueça de deixar um joinha. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo. Bora lá? Solta a vinheta. As primeiras formas de iluminação remontam aos primórdios da humanidade, quando o fogo era a única fonte de luz disponível. Com o passar do tempo, a evolução tecnológica possibilitou o desenvolvimento de diferentes métodos de iluminação, que foram essenciais para o progresso da sociedade. Uma das principais formas de iluminação artificial foi a utilização de tochas, feitas a partir de materiais como madeira, tecido e resina. Essas tochas eram acesas para fornecer luz em cavernas, casas e outros ambientes. No entanto, as tochas tinham uma vida útil limitada e produziam fumaças e fuligem, o que tornava seu uso inconveniente em espaços fechados. Com o avanço da civilização, surgiram outras formas de iluminação, como as lâmpadas a óleo, que eram utilizadas em lamparinas e lanternas. Essas lâmpadas eram feitas de argila, cerâmica ou metal e continham óleo vegetal ou animal como combustível. Embora tenha sido uma melhoria em relação às tochas, as lâmpadas a óleo ainda produziam fumaças e cheiro desagradável. No século XVIII, a invenção da lâmpada a gás revolucionou a iluminação artificial. As lâmpadas a gás eram alimentadas por gás de carvão ou natural e produziam uma luz mais brilhante e constante do que as lâmpadas a óleo. No entanto, o uso de gás como combustível também apresentava riscos de incêndio e explosões, o que limitava sua aplicação em ambientes domésticos. A invenção da lâmpada incandescente é um marco na história da iluminação artificial e teve um importante significado na vida moderna. A lâmpada incandescente foi inventada por Thomas Edison em 1879 e revolucionou a forma de como as pessoas iluminavam seus lares e seus ambientes de trabalho. A necessidade de uma fonte de luz mais confiável e duradoura foi o que impulsionou os esforços dos inventores como Thomas Edison. Edison e sua equipe trabalhavam incansavelmente para encontrar um filamento que pudesse ser aquecido em alta temperatura, sem se quebrar. Eles experimentaram uma variedade de materiais, incluindo o bambu, a celulose e o algodão carbonizado, antes de finalmente descobrir que o filamento de carbono era o mais eficaz. Em 21 de outubro de 1879, Edison foi capaz de criar uma lâmpada incandescente que permanecesse acesa por 13 horas e meia, marcando um avanço significativo na tecnologia da iluminação. A lâmpada incandescente de Edison consistia em um filamento de carbono contido em um bulbo de vidro vacuado, o que permitia que o filamento fosse aquecido sem queimar. Quando uma corrente elétrica era aplicada ao filamento, ele esquentava a ponto de emitir luz visível. Essa invenção foi um marco na história da iluminação, pois proporcionou uma fonte de luz confiável, durável e segura para o uso doméstico e comercial. A popularidade da lâmpada incandescente cresceu rapidamente e logo se tornou a principal forma de iluminação em todo o mundo. No entanto, as lâmpadas incandescentes também apresentavam desafios, como a baixa eficácia energética e a geração de calor excessivo. Após a invenção da lâmpada incandescente por Thomas Edison em 1879, houve uma série de desenvolvimentos subsequentes que contribuíram significativamente para a evolução da tecnologia de iluminação. Um dos principais desenvolvimentos subsequentes da lâmpada incandescente foi a introdução do filamento de tungstênio. Em 1904, os filamentos de tungstênio substituíram os filamentos de carbono, oferecendo uma vida útil mais longa e mais eficiência luminosa. Essa inovação permitiu que as lâmpadas incandescentes produzissem uma luz mais brilhante e durassem mais tempo, tornando-as mais populares. Além disso, ao longo do século XX, houve avanços significativos no design e na eficiência das lâmpadas incandescentes. A introdução de revestimento de fósforo nas lâmpadas incandescentes
permitiram a produção de luzes coloridas e aprimorou a produção de cores. Também foram desenvolvidas lâmpadas incandescentes com maior eficiência energética, resultando em menor consumo de energia e menor geração de calor. No entanto, apesar dos avanços contínuos, as lâmpadas incandescentes ainda apresentavam desafios significativos, como baixa eficiência energética e a emissão de calor excessivo. Como resultado, surgiram tecnologias de iluminação alternativas, que buscavam superar esses desafios. Uma das alternativas mais significativas foi a lâmpada fluorescente, que foi introduzida pela primeira vez na década de 1930. As lâmpadas fluorescentes eram muito mais eficientes em termos energéticos do que as lâmpadas incandescentes, e também tinham uma vida útil muito mais longa. No entanto, as lâmpadas fluorescentes iniciantes tinham limitações de tempo de qualidade de luz e tempo de aquecimento. Outra tecnologia de iluminação alternativa que surgiu foi a lâmpada de halogênio, que oferecia maior eficiência energética e vida útil mais longa do que as lâmpadas incandescentes tradicionais. As lâmpadas de halogênio também proporcionavam uma luz mais brilhante e mais estável, o que as tornou populares em aplicações comerciais e de iluminação de destaque. A lâmpada de LED, ou diodo emissor de luz, é uma tecnologia de iluminação revolucionária que tem transformado o mercado de iluminação global. Sua criação e desenvolvimento representam um marco significativo na história da iluminação artificial, oferecendo uma alternativa altamente eficiente e duradoura às lâmpadas incandescentes e fluorescentes. A história da lâmpada de LED remonta aos primeiros dias do descobrimento do diodo emissor de luz, que ocorreu em 1907, quando o cientista britânico H.J. Round observou um fenômeno de emissão de luz em um cristal de carbeto de silício. No entanto, a aplicação prática desse diodo para a iluminação só começou a se tornar viável no final do século XX. Foi nos anos 1960 que os cientistas começaram a explorar o diodo emissor de luz como fonte de luz eficiente. Nos anos seguintes, pesquisadores descobriram materiais semicondutores que emitiam luz visível quando uma corrente elétrica passava por eles. O desenvolvimento de materiais semicondutores de alta eficiência, como nitreto de galho, foi um avanço crucial para a criação de lâmpadas de LED. A primeira lâmpada de LED de luz visível foi inventada em 1962 por Nick Holoniak Jr., um engenheiro da General Electric. Ele utilizou o semicondutor de arseneto de galho e fósforo para criar um diodo emissor de luz que emitia luz vermelha. Esse foi um avanço significativo, mas as primeiras lâmpadas de LED eram limitadas em termos de cores e intensidade de luz. Ao longo das décadas seguintes, os pesquisadores continuaram a aprimorar a tecnologia de LED, desenvolvendo materiais semicondutores mais eficientes e explorando novas técnicas de fabricação. Um marco importante ocorreu em 1994, quando Shuji Nakamura, um cientista japonês, inventou o LED azul, brilhante, usando nitrato de galho. Essa descoberta foi crucial, pois permitiu a criação de LEDs que poderiam emitir luz branca, quando combinado com os LEDs vermelhos e verdes existentes. A capacidade de produzir luz branca abriu caminho para a aplicação generalizada da lâmpada de LED, como uma fonte de iluminação eficiente e versátil. Nos anos seguintes, os avanços na tecnologia de LED resultaram em uma ampla gama de produtos, incluindo lâmpadas de LED para uso domésticos, iluminação de rua, sinalização, telas de vídeo, iluminação automotiva e muito mais. Os benefícios da lâmpada de LED, em comparação com a tecnologia da iluminação convencional, são significativos. As lâmpadas de LED são altamente eficientes em termos energéticos, durando muito mais tempo do que as lâmpadas incandescentes e fluorescentes. Oferecem uma ampla gama de opções de cores, intensidades de luz e são muito mais duráveis, resistentes a choques e vibrações. A lâmpada é um exemplo marcante de como a inovação tecnológica pode transformar nossas vidas de maneira significativa. Desde suas formações primitivas até as versões modernas de LED, a lâmpada evoluiu para se tornar mais eficiente, sustentável e versátil. Através do trabalho de inventores e cientistas ao longo dos anos, a lâmpada tem iluminado nossos caminhos e moldado a maneira de como interagimos com o mundo ao nosso redor.